Uma carta desaparecida da época de Jesus, escondida sob a terra por 2000 anos, veio à tona. E o pior é que estava escrita em um idioma que os primeiros cristãos poderiam ter lido, o grego antigo. Disse que essa escrita aparentemente inofensiva pode trazer uma nova perspectiva aos próprios fundamentos do cristianismo. Essa descoberta não foi feita em Roma, nem em uma biblioteca, mas sim sob o próprio solo da Galileia, onde Jesus caminhou. Escavada perto do mar da Galileia, parece que o próprio tempo escondeu um segredo e agora, no momento certo, o revelou. A questão é: o que há nessa pequena inscrição grega que poderia forçar uma nova perspectiva sobre toda a história religiosa? E se for realmente tão vasta quanto se diz, por que não foi discutida abertamente até agora? Continue lendo, pois essa história pode mudar não apenas a história, mas também a nossa compreensão dela. Antes de saber mais sobre isso, inscreva-se no canal. Algumas pessoas querem que este vídeo permaneça indisponível. Seu apoio nos motiva a produzir mais vídeos como este. Às vezes, uma descoberta não apenas adiciona uma nova dimensão à história, mas também desafia diretamente crenças antigas. Esta é uma história semelhante. Durante anos, estudiosos religiosos, acadêmicos e peregrinos ficaram intrigados com uma questão: onde exatamente a cidade de Betsa é mencionada repetidamente no Novo Testamento? No mesmo lugar que se acredita ser o lar de Pedro, André e Filipe. Seu nome constava nas Escrituras, sua identidade também, mas sua localização exata permanecia incerta. Muitas pessoas apresentaram suas próprias versões sobre a localização, mas nenhuma evidência concreta jamais surgiu. O debate continuou. Nenhuma resposta foi encontrada. Então, repentinamente, o cenário começou a mudar. Perto da margem norte do Mar da Galileia, na mesma área onde se diz que os passos de Jesus outrora percorreram, uma equipe de arqueólogos descobriu uma igreja da era bizantina enterrada. Essa estrutura, escondida sob a terra por quase 1400 anos, não era apenas uma relíquia antiga. Ela continha uma pista que levava diretamente ao cerne da história. Uma inscrição em grego foi descoberta entre os antigos mosaicos no chão da igreja. Não se tratava de uma caligrafia comum. Ela mencionava Pedro não apenas como um seguidor, mas como a pessoa mais importante a quem foram confiadas as chaves do céu. Essa mesma ideia é encontrada em Mateus 16. 19. Um lugar que denota tanto responsabilidade quanto autoridade. O mais surpreendente não era a escrita em si, mas o fato de ela permanecer praticamente a mesma hoje, como devia ser séculos atrás. Passaram-se 1400 anos. No entanto, as linhas, letras e mensagens no mosaico pareciam ter sobrevivido aos estragos do tempo. Era como se estivessem esperando o momento certo para que alguém as decifrasse e talvez visse a antiga história sob uma nova perspectiva. Quando a notícia dessa descoberta foi divulgada, as reações de todos, desde líderes religiosos proeminentes a arqueólogos, foram variadas, mas igualmente sérias. Alguns a receberam com esperança, enquanto outros a examinaram com muita cautela. Especialistas que pesquisam a história de Jesus afirmam que, se essa ligação se provar verdadeira, será a primeira vez que uma evidência física tão direta é descoberta ligando Pedro. Um dos líderes da equipe de escavação declarou claramente: isso não é apenas um piso antigo ou um mosaico. É algo real que está sendo conectado. A história da igreja, da cidade e do povo, até então fragmentada e dispersa, talvez esteja começando a se encaixar pela primeira vez. Mas, para entender por que isso está se tornando uma questão tão importante, é fundamental primeiro compreender por que Betesda permaneceu tão misteriosa. Durante séculos, esse lugar ficou preso entre a história e a fé, como um nome que todos ouviram, mas ninguém viu.
Disse que Betesda já foi uma pequena, porém vibrante vila de pescadores. Seu próprio nome sugere lar de pescadores. Foi o lugar de onde vieram algumas pessoas cujas vidas foram posteriormente transformadas. Segundo relatos religiosos, foi ao redor deste lugar que ocorreram momentos considerados milagrosos, onde a visão de alguém foi restaurada, onde uma multidão foi alimentada e onde eventos foram narrados que ainda hoje são contados. Mas há outro lado da história. Um aviso também foi emitido sobre este mesmo lugar, sobre as consequências caso a mudança não ocorresse, apesar de tantos sinais. E talvez seja por isso que a cidade foi gradualmente desaparecendo dos registros históricos. Primeiro, sua menção em textos religiosos diminuiu. Depois, seu nome desapareceu da própria história. Na Idade Média, as pessoas continuaram tentando localizá-la. Viagens foram feitas, especulações foram feitas, mas nada de concreto veio à tona. Era como se a terra tivesse engolido o lugar, e com ela, toda uma parte da história daquela época tivesse desaparecido. E então algo surgiu que solidificou todo o quadro. Palavras escritas. 3 inscrições gregas foram encontradas no piso de mosaico da igreja. 2 estavam incompletas, mas a terceira sobreviveu em condições quase perfeitas. Consistia em apenas algumas linhas, mas seu impacto foi profundo. Dentro de um desenho circular, estava inscrito que o mosaico fora concluído graças aos esforços de um homem chamado Constantino, conhecido como Servo de Cristo, e que a dedicação fora feita em nome de São Pedro, o chefe dos apóstolos e associado às chaves do céu. Também pedia a intercessão de Pedro por ele e sua família. Não eram frases comuns, nem poéticas. A linguagem utilizada era inteiramente religiosa e formal. Neste contexto, Pedro é retratado não apenas como um seguidor, mas também em uma posição de liderança. A menção às chaves também remete à mesma tradição que, em muitas interpretações religiosas posteriores, passou a ser vista como um símbolo de autoridade e responsabilidade. Curiosamente, tudo isso coincide com um relato anterior escrito por Willibald a um viajante do século VIII. Ele relatou ter se hospedado em uma igreja em Betesda dedicada a Pedro e André, localizada perto da água e com acomodações para viajantes. Por muito tempo, seu relato foi descartado como mero mito. Mas agora, a estrutura, o layout e os indícios da dedicação vieram à luz e se alinham fortemente com esse relato. Isso faz com que o relato de um antigo viajante pareça não mais apenas uma história, mas possivelmente uma experiência direta. Esta igreja enterrada sob a terra não preservou apenas nomes ou orações. Ela manteve viva toda uma memória. Ela preservou uma fé. E é isso que a torna especial. Porque aqui, pela primeira vez, parece haver uma conexão direta entre o que foi escrito e a realidade no local. É como se uma ponte tivesse sido construída entre a história e o lugar. E quando isso acontece, e a questão não é apenas onde fica esse lugar, mas sim por que isso importa. Encontrar as ruínas de uma igreja antiga já é significativo por si só. Mas quando essa mesma igreja é encontrada construída exatamente sobre uma vila do primeiro século, e essa vila parece corresponder às histórias religiosas, então a questão se torna outra. Se este for o mesmo lugar que um dia se acreditou ser o lar de Pedro, André e Filipe, não parece ser mera coincidência. Isso aponta para uma continuidade na qual as memórias permanecem vivas, não apenas em livros, mas também em pedras, edifícios e tradições. A igreja encontrada em LRs provavelmente foi construída no século V ou VI, mas não poderia ter sido erguida em qualquer lugar. Os primeiros cristãos não escolhiam locais para construir igrejas aleatoriamente. Eles optavam por lugares que consideravam especiais, aqueles associados a memórias antigas.
Esse padrão pode ser observado em muitos lugares onde estruturas religiosas foram construídas sobre locais já considerados sagrados. As pessoas daquela época não dispunham de tecnologia moderna, GPS ou datação por carbono, mas tinham tradição, memória oral e uma identidade associada ao lugar. Sabiam quais lugares valorizar, porque as memórias daqueles eventos ainda não haviam se apagado. Os achados descobertos em LR, moedas, cerâmica, ferramentas e vestígios de assentamento, mostram que a vida era vibrante ali no primeiro século. Este não era apenas um espaço vazio, mas uma aldeia onde as pessoas viviam, trabalhavam e talvez viveram as histórias que mais tarde foram contadas. E em meio a tudo isso, uma igreja se erguia naquele mesmo local, dedicada especificamente a Pedro e a um homem a quem a tradição associa uma responsabilidade especial. É isso que a torna ainda mais interessante. As inscrições encontradas no interior da igreja vão além de uma mera homenagem. Elas retratam Pedro não como um santo ou seguidor comum, mas como o mais importante entre os apóstolos. A palavra usada sugere claramente liderança, como se ele fosse visto não apenas como parte do grupo, mas como o seu centro. Isso não é um simples elogio, mas um reflexo da crença da época de que seu papel era especial. E, crucialmente, tudo isso não fazia parte de uma tradição latina, nem era resultado de influência romana posterior. Estava escrito em grego, gravado nos pisos de suas igrejas por cristãos bizantinos, em uma época em que a igreja ainda não havia se dividido. Isso significa que a ideia do status especial de Pedro não era exclusiva de uma única região. Assim, essa ideia já era prevalente em várias regiões no período inicial. Com isso, surge outro título, a identificação com as chaves do céu. Isso não foi escrito como uma figura de linguagem poética, mas como uma alusão religiosa direta. Aponta para a mesma ideia que combina responsabilidade e autoridade espiritual. Mais importante ainda, essas palavras foram inscritas em pedra por pessoas que viveram muito antes dos debates e teorias posteriores. Isso significa que essa ideia não parece ter sido criada posteriormente, mas sim fazia parte da fé da época, preservada à sua maneira pela comunidade local. Essa descoberta não prova tudo de forma conclusiva, mas esclarece um ponto importante. Mostra que a identidade singular de Pedro não foi uma invenção posterior. A tradição cristã primitiva o via de forma diferente desde o início. Não como apenas mais um apóstolo, mas como alguém que tinha a responsabilidade de liderança. A comunidade primitiva da região a qual ele pertencia o lembrava sob essa perspectiva. E é aqui que começa um antigo debate. Por quase 2000 anos, o papel de Pedro tem sido tema de discussão no mundo cristão. Alguns argumentam que a autoridade se estendia não apenas a ele, mas a todos os apóstolos, pois há uma passagem em que a responsabilidade é atribuída a todos, e é verdade que os outros também receberam uma função. Mas havia uma diferença: as chaves. Na antiguidade, uma chave não era apenas um meio de abrir uma porta. Ela simbolizava autoridade. Possuir as chaves de um rei significava que a pessoa no comando estava em posição de tomar decisões em sua ausência. E essa ideia está ligada ao simbolismo antigo, no qual as chaves eram consideradas um símbolo de confiança, responsabilidade e representação. Em outras palavras, o debate não era apenas sobre autoridade, mas sobre uma responsabilidade específica que era vista como distinta. Isso é revelado em Mateus 16, e uma perspectiva semelhante está sendo agora fornecida pela pesquisa em LRs. A única diferença é que essa discussão não se limita mais a textos. Evidências concretas também estão surgindo. Isso sugere que a ideia de associar Pedro a uma responsabilidade especial não foi uma interpretação posterior,
nem fazia parte exclusivamente da tradição de uma única região. A comunidade bizantina primitiva também o recordava de forma semelhante numa época em que as estruturas e divisões posteriores ainda não haviam sido estabelecidas. Este único escrito parece combinar 3 elementos: tradição, memória e compreensão religiosa. Isso sugere que, mesmo numa região como a Galileia, o papel de Pedro era visto com uma identidade especial. Isso não significa que prove a existência de qualquer instituição ou sistema moderno, mas certamente fornece contexto histórico para a interpretação que coloca Pedro em uma posição de destaque. Talvez esse seja o ponto principal. Essa descoberta não obriga ninguém a acreditar ou não acreditar, mas nos força a considerar como uma crença semelhante persistiu por um período tão longo em diferentes culturas e línguas. Podemos descartar isso como mera coincidência? Ou nos oferece uma nova perspectiva sobre grandes questões como liderança, responsabilidade e união? Por que isso é chocante? Para entender essa descoberta, é importante perceber que não se trata apenas de um prédio antigo ou de uma obra de arte. Normalmente, quando algo é descoberto em arqueologia, isso nos conta sobre história, como a forma como as pessoas viviam, o que comiam ou que tipos de construções erguem. Mas este caso é um pouco diferente. Esta descoberta não se limita a contar história, mas também se conecta diretamente ao pensamento religioso. Ou seja, torna-se parte da teologia e não apenas da arqueologia. Durante séculos, um grande debate tem ocorrido no mundo cristão. Qual era o verdadeiro papel de Pedro? Ele era apenas um apóstolo como os outros ou recebeu uma posição de liderança especial acima dos demais apóstolos? Diferentes tradições da Igreja ofereceram respostas distintas para essa questão. Alguns acreditam que Pedro recebeu autoridade especial, enquanto outros afirmam que todos os apóstolos eram iguais e Pedro era meramente um representante. Até agora, esse debate tem se restringido, em grande parte, a livros, escrituras e interpretações. Antigamente, as pessoas formavam seus próprios entendimentos lendo diferentes partes da Bíblia. Mas agora, pela primeira vez, parece que uma ideia relacionada a esse debate foi revelada, escrita em pedra. Isso significa que pode não ser apenas a opinião de um autor, mas sim um reflexo das crenças das pessoas daquela época. A maneira como Pedro é retratado no mosaico encontrado dentro da igreja, como líder e detentor das chaves do céu, indica que sua posição dentro da comunidade cristã primitiva não era comum. Essa linguagem não parece fazer parte de nenhuma política religiosa posterior, mas sim refletir as crenças de uma época em que a igreja ainda não estava dividida. O mais surpreendente é que essa discussão não é mais mera teoria. O que antes estava escrito em livros, agora emergiu do nada. É como se um debate secular tivesse sido repentinamente conectado a algo concreto. Isso não significa que todas as questões estejam resolvidas, mas certamente demonstra que o pensamento inicial sobre Pedro pode não ter sido tão simples quanto as compreensões posteriores. É por isso que esta descoberta não se trata apenas de história, mas também de pensamento e crença, e é por isso que está sendo considerada tão chocante. Esta descoberta não chega a uma conclusão definitiva, mas certamente levanta uma questão que não pode ser facilmente ignorada. O que começou como uma simples escavação nas margens da Galileia chegou agora a um ponto em que história, fé e tradições escritas parecem convergir. O mosaico encontrado em Eli-R não é apenas um artefato antigo, é uma mensagem direta do passado, que sobreviveu aos estragos do tempo. As palavras nela inscritas não apenas revelam o nome de Pedro, mas também apontam para um papel e uma responsabilidade que os primeiros cristãos prezavam. Não se trata apenas de identificar um local, nem meramente de uma descoberta arqueológica. Trata-se de continuidade.
de uma tradição que perdurou através dos séculos, impérios e diferentes regiões, e que agora parece estar ligada à própria região onde se acredita ter se originado. Hoje, quando muitos questionam a confiabilidade das antigas tradições religiosas, esta inscrição simples oferece um sinal silencioso, porém poderoso, de que as comunidades antigas possuíam não apenas crenças, mas também um tesouro de memórias a preservar. E talvez a maior questão agora não seja o que aconteceu no passado, mas como vemos esses símbolos hoje. História e fé se confrontam, e a história ainda não está completamente resolvida. A inscrição confirma. À medida que a imagem de todo o complexo se tornava mais clara, o elemento mais crucial emergiu. Um mosaico grego no chão da igreja com uma oração. Não se tratava de um simples padrão decorativo, mas de uma mensagem em forma de palavras. Esta oração, escrita em grego, referia-se diretamente a um homem cujo nome tem sido central na história cristã: Pedro. Outro nome também aparece na inscrição: Constantino. No entanto, este não se refere a um imperador, mas a um patrono local que pode ter contribuído para a criação do mosaico. Tais menções eram comuns naquela época, quando os nomes daqueles que ajudavam a construir ou decorar uma estrutura religiosa também eram incluídos como sinal de respeito. A parte mais significativa é onde Pedro é referido não apenas como um apóstolo, mas como o chefe dos apóstolos. Essa escolha de palavras é significativa, pois sugere uma liderança que vai além de meras honrarias. Ele também é lembrado como o detentor das chaves do céu. Essa mesma ideia é encontrada em Mateus 16, onde Jesus concede a Pedro uma autoridade especial. Tal menção indica que o papel de Pedro era considerado especial dentro da comunidade cristã primitiva. O que torna essa descoberta ainda mais intrigante é sua conexão com um antigo relato de viagem. Em 725 d.C., o bispo bávaro Willibald mencionou uma igreja dedicada a Pedro e André, localizada perto da Galileia. Ele descreveu sua estadia lá e a santidade do lugar. Durante séculos, sua descrição foi considerada um conto religioso ou um exagero. Mas agora, quando a descrição da igreja e o mosaico encontrados nas escavações coincidem com seus escritos, essa história parece ser mais do que um mito, mas sim uma ilusão histórica. Assim, esse mosaico torna-se não apenas um símbolo religioso, mas uma ponte entre a história escrita e as evidências concretas. Surge então a questão: por que essa descoberta é considerada tão significativa? Uma razão importante é a língua utilizada. A inscrição não está em latim, que mais tarde se tornou a língua associada à Igreja Romana. Está em grego, a língua comum do mundo cristão bizantino da época. Isso significa que essa ideia não provém de uma tradição romana posterior, mas existia em um período em que a Igreja ainda não havia se dividido em diferentes facções. Vale ressaltar também que esse mosaico data de uma época em que o mundo cristão não estava dividido entre Oriente e Ocidente. Isso significa que ele reflete o pensamento de um tempo em que existia um sistema de crenças compartilhado. Se os cristãos bizantinos daquela época viam Pedro em uma posição de liderança, significa que essa ideia não se limitava a nenhuma região específica. Outro aspecto dessa descoberta é o seu significado simbólico. As chaves do céu não eram apenas uma metáfora religiosa. Nos textos antigos, especialmente em Isaías 22, as chaves simbolizavam autoridade e responsabilidade. Isso significava que alguém havia recebido uma responsabilidade especial. Quando esse mesmo símbolo é usado em referência a Pedro, indica que a comunidade primitiva o via em um papel especial. Não se tratava apenas de uma honra, mas de um sinal de responsabilidade ou liderança.
E isso impacta diretamente o antigo debate sobre se o papel especial de Pedro foi um desenvolvimento posterior do pensamento romano. Se essa ideia existia no início do mundo bizantino, isso demonstra que esse pensamento já era difundido. Assim, essa descoberta sugere que a compreensão posterior do papel de Pedro pode ter raízes mais antigas. É por isso que ela está sendo considerada não apenas uma descoberta arqueológica, mas uma descoberta que muda paradigmas. O mais importante a entender é que essa descoberta não prova diretamente a autoridade de um papa. Não é uma evidência que negue ou refute a estrutura da Igreja moderna, mas demonstra que a comunidade cristã primitiva via Pedro em um papel especial. Isso significa que, para eles, ele não era apenas um apóstolo comum, mas um guia. A verdadeira questão agora é: a história mudou ou é a nossa compreensão que está mudando?